Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E o papo hoje vai ser sobre o filme Glass, Vidro, do diretor M. Night Shyamalan. A gente vai falar tudo sobre esse filme na primeira metade desse vídeo. A gente não vai dar spoiler, fazer uma análise ali geral, tá? Crítica. E a partir do momento que eu avisar, eu vou contar o filme inteirinho, beleza? Bora lá! Então é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre o filme Glass aqui no Brasil, intitulado como Vidro, simplesmente Vidro. É uma referência à fragilidade dos ossos do personagem Samuel Jackson, que é o Elias Price, né? Que é o cara que é fissurado em quadrinhos, um estrategista brilhante, uma mente absurda e tal. E eu tô considerando também o seguinte, e eu falo aqui pra quem já assistiu todos os filmes, se você já assistiu Corpo Fechado, já assistiu Fragmentado, então segue aí com a gente. Eu não vou ficar falando sobre o que já aconteceu nos outros filmes, aqui a gente vai falar só sobre Glass, legal? E já aproveitando, se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo, já aproveita, se inscreve, deixa tua curtida, isso ajuda a gente pra caramba, eu espero que você goste e fica até o final, porque lá no final eu vou falar sobre qual que é a virada, tá? Eu vou contar tudo, então lá no finalzinho eu vou falar pra você qual que é o grande plot twist. Todo filme do M. Night Shyamalan tem um plot twist, tem uma virada inesperada no final, tem algo que às vezes o filme vai dando dicas, mas que a gente não percebe, e lá no fim você fala assim, não acredito. Na verdade, cara, tem dois, mas eu vou falar lá na frente. O que eu acho muito interessante é que assim, eu não sabia, eu acho que nem ele, M. Night Shyamalan, ele fez o filme pra fechar uma trilogia. Quando ele criou o Corpo Fechado lá atrás, eu não sei, eu realmente não li em lugar nenhum, que ele já tivesse pensado em fazer uma continuação ou duas. Eu acho que isso deve ter vindo aí de uma ideia mais recente dele, porque o primeiro filme não dá a entender que possa vir a ter mais, ele simplesmente fecha em si mesmo. Quando ele criou Fragmentado em 2015, que foi lançado em 2017, o Fragmentado, ele não é falado como uma continuação. Você não sabe que ele continua Corpo Fechado, você não sabe que se passa ali no mesmo universo, né, no mesmo lugar. Aí no final ele dá a dica que quando o Bruce Willis aparece, e aí você entende que eles estão no mesmo mundo, na mesma cidade até. Isso é muito, muito maluco. Deixa eu te falar meio por cima, sem spoiler, então até aqui você está vendo aqui que não tem spoiler no vídeo, legal? Particularmente eu gostei muito do filme. Eu presto muita atenção em pequenos detalhes de roteiro, se coisa ficou explicada, não ficou explicado direito, e como um bom filme de Shyamalan, o roteiro ele é bem amarradinho, as falas, os diálogos são muito pensados, né? Ele sempre faz de tudo para que as pontas não fiquem soltas, que se ele abre alguma coisa, né, se qualquer coisa que é falada no filme, em algum momento aquilo tem uma razão de ser. Tudo referencia tudo dentro do filme de Shyamalan, e esse filme não poderia ser diferente. Eu diria até que nesse filme Shyamalan, ele retoma as origens dele, aquilo que tornou ele famoso. Ele parou, digamos assim, de fazer esses filmes que não tinha muito a ver e que não contemplava o modo de fazer filme dele. Eu acho que ele tentou arriscar algumas outras coisas em outros filmes, não deu muito certo. Ele falou, deixa eu voltar para o que eu sei fazer, e trouxe uma forma diferente de falar sobre super-heróis. Corpo Fechado, inclusive eu até assisti recentemente novamente Corpo Fechado e Split, né, o Fragmentado, e eu consegui perceber que são filmes de super-herói disfarçados de filmes não de super-herói. Por quê? Porque não é explícito a coisa, não é que nem a gente está acostumado a ver super-herói, vou salvar o mundo, fazer não. Ele leva muito para a questão humana, ele traz a questão humana para aquilo, ele traz a reflexão, o pensamento, e isso eu acho muito legal. É um filme questionador sobre o super-humano, sobre a possibilidade de haver isso, e o que pode ser considerado super-humano ou não, né? E até onde a humanidade vai conseguir lidar com isso. É bem interessante pensar dessa forma. Então eu vejo muita mensagem embutida ali, até nas formas com que as pessoas se relacionam, né? Como um humano relaciona com outro humano, como que a gente relaciona com o diferente, como que a gente inveja ou não, e como a gente tenta se proteger ou não. Então eu vejo muita referência, por exemplo, a DC Comics com relação ao próprio Lex Luthor, né? A sensação de humanidade dele próximo ao super-humano, né? Que é o grande lance dele com o Super-Homem, que foi implantado, né? Essa ideia veio mais pesada a partir dos anos 80, da reestruturação pós-crise das Infinitas Terras, né? Quando John Byrne refez o Super-Homem e refez o Lex Luthor, trouxe ele com um caráter bem diferenciado, embora ainda seja um cara do mal, ele dessa vez não é só simplesmente um cientista, e depois ele foi tendo outras versões, mas eu peguei muito isso, né, essa coisa do humano, né, tem até um pouco de Kingdom Come nessa história, eu acho muito legal. E a gente tem de volta o James McAvoy, né, o Professor Xavier aí da nova trilogia dos X-Men. Ele tá fazendo o papel do Kevin Wendell Crumb, que foi apelidado de Horda no final do filme Split, né, pela mídia, digamos assim, né, e que é o cara lá que tinha 23 personalidades até então. Quando a 24ª aparece, eu acho bem
interessante, porque, não sei se você sabe, eu estudei psicanálise, e essa coisa do transtorno de múltiplas personalidades eu acho interessantíssimo, eu acho muito louco, e nesse filme eles levam para uma outra vertente. Há um estudo, né, nesse universo, pela psiquiatra, se você já viu Fragmentado, você sabe disso, em que eles começam a descobrir que pessoas que têm múltiplas personalidades mudam até a química corporal, pode mudar a cor de olho, pode mudar a força física, a pessoa que uma personalidade tem diabetes e a outra não tem, uma personalidade não enxerga muito bem, a outra enxerga. Então é muito interessante que não é simplesmente a mente e o comportamento, muda quimicamente, fisiologicamente. É essa que é a pegada do filme para esse personagem em si, e ele tem ali dentro dele alguns personagens que têm distorções, né, que acabam não podendo ser socialmente ajustáveis, né, digamos assim. Tanto que no primeiro filme uma das personalidades tem um voyeur, né, gosta de observar meninas dançando pra ele e tal, não sei o que lá, ele sequestra as meninas, né, inclusive a Anya Taylor-Joy, ela retorna nesse filme Glass com a personagem dela do filme Fragmentado, que é a Casey. A Casey Cook, ela tá de volta nesse filme, e ela tem, é muito interessante como que os coadjuvantes que retornaram para esse filme têm um papel importante no filme, e isso é muito bacana. E aí lá do Corpo Fechado a gente tem o retorno do Bruce Willis, né, fazendo o seu papel do David Dunn, né, aquele jogador de futebol que abandonou a carreira falando que foi porque se machucou, mas na verdade porque ele via que ele tinha um diferencial sobre os outros, mas não queria aceitar isso e tal. Então tem toda aquela descoberta, né, é um filme até de, digamos assim, entre aspas, origem, né, e eu vou te explicar por que até Glass é um filme de origem. No final essa é a própria fala, né? Então é um filme de origem, o filme Glass, né? Isso é um hashtag, fica a dica aí pra você que não tá querendo saber spoilers. Então você vai entender isso. Samuel Jackson volta com Elias Price, né? Aquele personagem que tem o problema de osteogênese imperfeita tipo 1, é um nome meio complicado, mas do meu dia a dia, que são os ossos frágeis, que qualquer encostão ele se machuca, ele se quebra inteiro, né? Isso é um negócio muito sério. E aí ele tem uma teoria sobre as histórias em quadrinhos apenas refletir a realidade humana, pessoas que viram coisas que não sabiam explicar à medida da história de toda a humanidade, elas foram sendo contadas de alguma forma, e nos dias atuais chegaram como forma de histórias em quadrinhos. E aí esse cara acaba se tornando a grande mente do mal, o grande estrategista, e é através da manipulação dele que ele faz surgir, né, no filme Corpo Fechado, né, que é o Unbreakable, o próprio, entre aspas, super-herói, que não quer ser herói, né, que é aquele herói reticente, o tal do anti-herói, mas que segue exatamente a jornada do herói. Você pode ver que a jornada do herói está perfeita, bem encaminhada no seu passo a passo, embora algumas funções tenham sido acumuladas por alguns personagens, né, no filme Unbreakable, né, lá atrás. E aí também tem o retorno do filho dele, né, então é bem interessante porque o filho do Bruce Willis, né, no primeiro filme, o garoto que tá fazendo o papel de filho dele lá, que é o Spencer Crick Clark, é um nome também que cara, é cheio de trava-língua, né, língua americana. Então ele faz o papel de Joseph Dunn, né, que é o filho do Bruce Willis. E é o mesmo ator. Então, quer dizer, o menino cresceu, os anos que se passaram entre um filme e outro também, eles trouxeram pro mundo real, e o menino vira meio que um sidekick dele, né, é o geek da cadeira, né, como diz o amigo do Homem-Aranha no filme lá e tal. Então ele é o cara que cuida da parte mais internética, tecnológica da coisa, para ajudar ele a encontrar os bandidos e tal. E os poderes do David não mudaram, né? Ele continua sendo lá o homem da capa, o vigilante, o overseeing, como é chamado nesse filme. E a personagem que entra de fora, que tá nesse filme, é uma psiquiatra, né? Uma especialista em personagens que acreditam ser super-heróis. Olha só que interessante a tese de estudo dela e tal, que é a doutora Ellie Staple, interpretada pela Sarah Paulson. Então é bem legal, cara. Logo que de cara, assim, você já começa a ter uma sensação, né, com essa personagem, e à medida que o filme vai andando, você começa a acreditar nela e começa a entender o papel dela, mas eu vou falar mais dela na parte com spoilers. Então se prepara para ver Glass, assista Vidro, vá no cinema sim, vale a pena ver no cinema, a história é muito interessante, dá pra você ver depois na TV? Dá, mas eu recomendo que você veja no cinema por causa da imersão, tudo no cinema é mais legal. Não tem filmes que você, pode até ver em casa, esse é um, mas no cinema tudo é mais legal, tudo é mais intenso. E aí você vai retomar, você vai reencontrar personagens tão legais quanto esses do primeiro filme, que é lá de trás, do Corpo Fechado, e também Fragmentado. Eu acho que é muito legal. Então é o seguinte agora, a partir daqui a gente vai ter spoilers, legal? Então, se você não quer saber absolutamente nada do filme, você para aqui, não tem problema. Se você gostou até aqui, já deixa sua curtida. Se você chegou agora no canal, se inscreve e vai ver o filme no cinema. Se você quer saber tudo do filme, eu vou contar a história inteira aqui, resumida, mas eu vou contar.
Na verdade, o filme começa com meninas raptadas novamente, né? Se passa poucos dias, né? Poucas semanas depois do Fragmentado. Então, existem meninas que foram raptadas novamente pelo Sr. Dennis, que é uma das personalidades do James McAvoy, né? Do personagem dele que chama Kevin Wendell Crumb, é um nome comprido. A gente decora esse nome porque é o nome que é usado para trazer ele de volta, né? Tanto nesse filme quanto no filme dele, no Fragmentado. E aí, o Bruce Willis tentando encontrar essas meninas. Ele já é um vigilante overseeing ali, né? Ele já é um vigilante que fica cuidando ali da vizinhança. A polícia quer pegar ele naturalmente, porque ele simplesmente pega as pessoas, pune, bate, e mesmo sem a pessoa passar por um julgamento, então isso é contra a lei. Então ele é um fora da lei, é aquele herói fora da lei como todo super-herói. Ele usa uma capa de chuva, né? Porque ele tem fraqueza à água, então é baseado nisso. E aí, a partir desse momento, ele começa a ir atrás do personagem, né? Ele começa a procurar o James McAvoy, e quando o David Dunn encontra ele, os dois saem meio no braço ali, né? Ele liberta as meninas, e as meninas conseguem fugir, uma razoavelmente machucada, porque a besta, né, o personagem James McAvoy, ele joga uma mesa em cima dela, mas é muito legal, porque nessa hora você vê a força extrema que os dois personagens têm. Os dois personagens são muito fortes. E aí eles saem no braço, e na hora que eles saem, que eles caem, a polícia já estava lá, junto com essa doutora, né, a doutora é interpretada pela Sarah Paulson, né, a doutora Ellie Staple, e leva eles para um consultório, para um sanatório, eles vão lá para ser tratados. E é o mesmo onde já está o Mr. Glass, né, onde já está Elias Price. Só que o Elias Price, ele é tão absurdamente inteligente, ele é tão genial, que ele é mantido à base de sedativos muito, muito fortes. E por conta disso, ele tá lá na cadeira de roda e tal, e ele vai fingindo que tá e tal, ele vai dando aquela manipulada no sistema como ele consegue fazer, até o momento em que ele descobre esses dois lá. E aí ele fala, agora tá na hora de executar meu plano. E ali, ele vai manipulando eles. Então, o James McAvoy, ele é preso numa sala que tem umas luzes estroboscópicas, que sem explicação no filme, a única coisa que é falada é que aquelas lâmpadas são hipnóticas, e quando elas piscam, a personalidade dele muda, né? Deixa de ser um, então toda vez que ele se torna mais agressivo, eles piscam a luz, ele vira outra personalidade. Então você imagina a farra que é isso durante o filme. E o David, ele é mantido numa outra sala que tem 50 e não sei quantos, 500 litros de água, com vários sprinklers, que se caso ele tentar derrubar a porta, a água aciona e ele se afoga e não consegue derrubar a porta para fugir. E aí eles vão fazendo esse trabalho, né? Um negócio que fica sempre... a psiquiatra começa a tentar convencê-los de que eles não são super-heróis, que eles não têm superpoderes, e eles vão conseguindo, ela vai conseguindo chegar lá e dando explicações lógicas e comuns para aquilo que eles conseguem fazer, e eles começam a duvidar deles mesmos. Só que o Dr. Elias, ele acredita, né? O Elias Price, ele acredita que não, que ele tá certo. Então ele consegue manipular tudo para poder sair dali e mostrar ao mundo que existem esses poderes. Você vai ver que é bem resumido, porque o filme, ele tem uma extensão, ele tem um jeito de ser narrado, né, na forma que ele é contado, mas basicamente é o Dr. Elias manipulando tudo, ele fazendo tudo ali por trás para conseguir fazer com que os super-humanos sejam vistos, né? E a menina, né, a doutora, tentando fazer de tudo para que não seja revelado para o mundo, né, porque para ela não é verdade, para ela aquilo não existe. Até que o filme vai andando, o filho dele tenta tirar de lá, vai fazendo entrevistas, e o filme vai só carregando tensão. A grande parte da história do filme é carregamento de tensão. Eles vão soltando uma dica aqui, uma história ali, um pedaço aqui, um pedaço ali, e vem de volta, né, a mãe do Dr. Elias, ela tá ali presente, né, tentando fazer alguma coisa por ele, sempre fazendo visita para ele, mesmo com ele na cadeira, catatônico, né, babando, né, fazendo uma piscadinha de olho assim, ele fica meio esquisito. E o filho do David, né, o Joseph, ele vai tentando também fazer alguma coisa para ajudar o pai dele, e aí aparece a menina, né, a Casey Cook, que é interpretada pela Anya Taylor-Joy, que é a menina que foi uma das sequestradas no primeiro filme, no Fragmentado, e nesse filme ela percebe que existe uma fragilidade, né, no Kevin. E todas as outras personalidades foram criadas para proteger o Kevin. Então você percebe que nela há uma piedade, né, uma compaixão, e acaba se tornando ela a fraqueza dele, assim como a água é do David, assim como os ossos frágeis, né, a osteogênese imperfeita tipo 1 do Elias Price. E quando o filme vai passando essa tensão toda, já chegando um pouco mais perto do final do filme, né, com algumas tentativas de fuga, o Dr. Elias, ele faz um plano muito bacana, ele consegue manipular as câmeras, manipular tudo lá, ele convence o James McAvoy a se unir a ele e mostrar para o mundo que eles são reais, porque estão tentando provar que não são, e o grande objetivo do Elias é mostrar para o mundo que existem realmente pessoas, humanos com superpoderes, e ele faz o James levar ele para uma cobertura, para um prédio que está em inauguração, né? Ele quer ser levado até lá e libertar o David. E aí o Elias, ele fecha a água que seria jogada no David caso ele tentasse arrombar a porta.
pra provar pro David que ele sente a super força, porque ele já não acreditava mais naquilo, ele achava que podia ser coisa da cabeça dele. Quando o David percebe que realmente a besta vai ser solta no centro da cidade, ele faz de tudo, ele derruba uma porta de aço grossíssima e vai lá pra fora, e aí os dois começam a brigar no estacionamento da clínica. E ali o pau come solto, o David fica super forte, ele consegue, né, dobrar uma barra de aço quando ele vai proteger alguns policiais, ele prende eles dentro de uma porta lá de metal e fecha com uma barra de aço, ele entorta a barra para não dar para abrir, né, com a intenção de protegê-los da besta. O cara, o James McAvoy super forte nessa coisa de estar transformado, ele consegue levantar e virar e jogar um carro e parte para cima das pessoas, né? E quando ele percebe que está sendo manipulado, porque olha a sacada do negócio, agora tá eu vou entregar um primeiro ponto importante do filme, então se você quiser não saber mesmo, se você não quiser saber nada ainda, daqui a hora é você parar. Olha se não é típico do Shyamalan, olha que interessante isso. O Elias começa a fuçar para descobrir quem é a origem, da onde que vem, quem é o pai que abandonou o Wesley, né, que no primeiro filme ele tem todo um trauma, porque o pai dele foi para buscar ajuda para a mãe dele, e o pai nunca mais voltou, e aí a mãe judiou dele, e ele acabou gerando essas personalidades múltiplas todas para se defender da mãe que era doente, que era psicótica, que tinha problemas sérios mentais, e batia muito dele, judiava muito dele, abusava muito dele. Então, ele descobre em determinado momento que aquele trem que ele descarrilhou e matou um monte de gente só para provar que o David era um super-herói, era meio que imortal, meio que invulnerável e coisa e tal, só para provar isso, descobriu que o pai do Wesley estava nesse trem. E aí o pai dele morreu ali. Então, de certa forma, o Mr. Glass, ele criou tanto o David quanto a besta. Olha que coisa mais louca. E até então a besta estava junto com ele ali e não sabia disso. Só que o Joseph descobriu, o filho do David, né, descobriu isso, e quando a besta estava para bater no pai dele, estava para ir para cima do pai dele, estava até em cima de um furgão, assim, é muito louco, visualmente esse filme é muito legal. E aí ele vai pular em cima dele e ele fala assim, não, peraí, deixa eu te falar, o teu pai estava no trem que ele descarrilhou, então, de certa forma, ele foi responsável pela morte do seu pai, que seu pai estava no mesmo trem que o meu pai estava. E ele fez isso pensando em ferir o David, né, em conseguir... Não, o Mr. Glass fez isso pensando em criar o David, mas não pensou que poderia ter alguns efeitos colaterais e pagar por isso. A besta foi pra cima do Dr. L, né, do Mr. Glass, machucou ele mortalmente e depois continuou lutando com o David. Pouco antes disso, o Glass tinha falado que a água era a fraqueza do David, então a besta pega o David e pula dentro de uma caixa d'água gigantesca, que era a caixa que foi colocada ali para poder segurar os poderes do próprio David, e ali dentro eles começam a sair no tapa, e o David fica mais fraco, lógico, mas eles conseguem sair dali de dentro, e nessa hora a água fica espalhada para todo lado, fica para tudo que é canto. E aí nessa hora a Casey consegue chegar até a besta, consegue trazer de volta o Kevin, né? Ela consegue amansar a horda, né? Digamos assim, a horda seria o conjunto das personalidades que querem o mal. Olha que louco, né? O cara tinha dentro dele ali a Legião do Mal, né? Que dominava as personalidades. E consegue trazer o Kevin de volta. Por quê? Porque a besta é invulnerável. Quando ela acaba trazendo ele de volta para tentar trazer ele à razão e não sei o que, no meio daquele assunto, do nada, aqui começa uma das viradas do filme, ele leva um tiro. E aí você vê que em cima de um furgão que estava lá tinha um atirador. E esse atirador tem o que? Uma tatuagem de um trevo de 3 folhas aqui no braço. Você fala assim, e aí tem. Ó o negócio de ordem secreta. O que tá pegando? Ali você já começa a ver um monte de interrogações em cima da sua cabeça. E atrás do furgão escondida tá a psiquiatra. Você fala assim, meu, será que ela chamou gente pra atirar, né? Que mulher, que ela tá tramando? Aí tem. E nisso o Wesley cai, né, com um tiro mortal na barriga, e a menina Casey fica junto com ele, né, fica em cima, o Wesley. E nisso o Kevin cai, né, com um ferimento mortal, né, o Kevin Wendell Crumb, né. Se eu falei errado Wesley alguma vez, me desculpa, porque é muita coisa na cabeça, né. O cara tem um monte de nome, é David, é Patrícia, é Barry, é Hedwig, que é um menino de 9 anos, que aliás aparece bastante no filme. E nessa que ele tá ali, né, vai morrer, não tem muito o que fazer e tal. O Bruce Willis está numa poça d'água, aparecem mais pessoas que têm essa bendita tatuagem na mão e começa a afogar ele ali na água, né. E o Mr. Glass tá ali caído com a mãe do lado também, né, toda ensanguentada, toda... porque ele tá sangrando, né, porque quebrou os ossos dele aqui do peito, então ele entrou em colapso, né, aqui dentro, e tá ali pra morrer no chão também, então você vê que os três estão ali pra morrer, os caras afogando o Bruce Willis na água, né, que é a única fraqueza dele. E aí a doutora se revela, ela chega perto do Dr. Elias, né, do Glass, e quando ela abaixa você vê pela manga dela, o braço dela sai pra fora, e ela tem também a bendita tatuagem aqui, das três, assim, cara, primeiro plot do negócio. Daí você começa a entender, fala assim, meu, ela tá junto com a atiradora, ela tá junto com aqueles caras, que tá pegando. Ainda não fica claro, mas daí ela pega e fala por Elias, fala assim, olha, eu quase te convenci, né, eu era pra segurar, e isso não é pra vir a público.
Daí ela sai dali e vai falar com o Bruce Willis. Quando ela vai falar com o Bruce Willis, ela fala assim pra ele, pega a minha mão. Ele pega a mão dela e ele vê ela numa reunião com várias pessoas que tem isso daí, que faz parte dessa ordem, e aí ela explica pra ele que essa ordem existe há muito tempo, que é justamente pra esconder e pra proteger a humanidade dos super seres. Ou elas convencem eles que eles não têm nada pra eles pararem de atuar e ficar na deles, ou eles matam, ou eles eliminam. Se não tem jeito, vai eliminar, mas eles não querem que seja revelado ao mundo a existência de pessoas superpoderosas. Eles falam assim, cara, que virada, né? Shyamalan chegou, tal, não sei o que lá, foi muito interessante. Ela volta pro Mr. Glass e fala, você tinha razão, realmente esses seres existem, mas a gente não pode revelar. Fala pra ele alguma coisa parecida, complementando o que ela já tinha falado pro Bruce Willis, e nisso o Elijah, né, o Dr. Elias, ele morre. Tum, ali, né? Logo em seguida, no colo da Casey morre a besta, né? Mas não é mais a besta, morre o Kevin, né? E logo em seguida, afogado, morre o Bruce Willis. Aí você fala, nossa, cara, eles ganharam, que sacanagem, né? Tal, não sei o que lá. A menina dá um jeito de apagar com todos, né? A doutora apaga todas as câmeras, porque foi filmado tudo, né? E nisso de ser tudo filmado. Cara, que calor, né? E nisso de tá tudo filmado, pra ninguém saber que aquilo aconteceu, ela conversa com os funcionários e fala que se alguém perguntar alguma coisa sobre ficar de remédio e tal, pra tentar esconder isso, e apaga todas as filmagens. Só que aí vem o segundo plot do filme. Aí ela tá numa loja de quadrinhos, olhando revistas em quadrinhos, e aí ela escuta uma fala assim, esse cara é um mastermind, que é a forma que o Elijah, né, com o Dr. Elias, falava sobre ele mesmo. Esse cara sempre tem um plano por trás, eles sempre pensam no plano B, C, D. E ela fala, caramba. Daí ela volta lá, correndo pro sanatório, sei lá, pra clínica psiquiátrica, e descobre, né, junto com o cara do TI lá, que o Dr. Elias já tinha feito transmissão em streaming para um lugar com todas as imagens que foram captadas. Ou seja, assim, ele sabia que era uma missão suicida, o que ele queria era revelar pro mundo, ele sabia que ia morrer. Então ele já fez tudo de caso pensado. E aí a mãe dele, o filho do David e a Casey, recebe os vídeos. E o que eles fazem? Divulgam. A menina fica pé da vida, a psiquiatra ela fica doida, porque ela fala, cara, não existe mais o porquê de existir. Essa é a grande virada do negócio. Por isso que o filme chama Glass. Porque ao final, quem estava realmente mandando em tudo, quem manipulou tudo para que tudo acontecesse como ele queria, que no final, mesmo morrendo, ele conseguiu cumprir o desejo dele, foi o Glass. Foi o Elijah Price. E termina com as pessoas tomando esse conhecimento, né? A ordem não mostra mais e o filme simplesmente acaba. Mas é muito legal. Essa é a grande virada. Então quando você já relaxou achando que a virada tinha acontecido, vem uma mais top ainda. Quer dizer, veio o plot twist do plot twist. Você acha, olha, foi a seita secreta que ganhou. Puxa, havia uma seita secreta, que legal. E no final, tum, cara, Mr. Glass passou a perna na seita secreta que existe há muitos anos. Há milhares de anos. Que loucura. Então é isso. O que você achou? Gostou? Foi legal? Você gostou do filme? O que você achou dessa história? Você vai ver no cinema? Você não vai ver no cinema? Aqui começa a parte mais legal desse canal, que é o bate-papo aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia, eu respondo todos os comentários. Eu tô com um monte de comentário atrasado dos vídeos anteriores, vou responder todo mundo. Eu dei umas 2 semaninhas aí pra dar uma descansada, mas agora eu tô de volta e esse ano promete, esse ano tem muita coisa. Lembrando que esse é um mês de 5 anos do blog do Quadrinheiro Velho e 4 anos desse canal, então vai ter algumas surpresas aí, vai ter alguns... talvez eu faça um encontro, isso eu ainda estou estudando, mas vai ter sorteio. E sorteio, você já sabe, todos os meus sorteios acontecem lá no Instagram. Então se você não está me seguindo ainda por lá, corre lá, vale a pena, acompanha meus stories, acompanha, porque ali tudo acontece primeiro, lá eu falo tudo primeiro, legal? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!